Oi, turmas, como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. Hoje nós estamos indo já para a nossa aula de número 19 e ela é relacionada a trabalho. E eu trouxe uma proposta que eu espero que vocês gostem. O tema de hoje é Cinelist dos principais CEOs do mundo. Hoje também inauguramos um quadro aqui nas aulas de cidadania. No final da aula teremos o Você Sabia? E aprenderemos sempre uma palavra ou expressão em Libras, a língua brasileira de sinais. Vamos para a aula então? Li uma reportagem que dizia que neste período de pandemia, que estamos desde março e que com o início da quarentena, que logo em seguida se estendeu também para o distanciamento social, ou seja, meses assim, um dos maiores passatempos em casa e formas de diversão, seja em família ou sozinhos, era o de assistir filmes, além também da plataforma do TikTok que veio com tudo, claro. A audiência nos chamados streaming, que são as plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Telecine, por exemplo, cresceu 20% durante a pandemia do coronavírus. Sabemos que nesse período, nessa nova reformulação de negócios e protocolos, enquanto uns setores do mercado eles tiveram mais dificuldade, quebraram, então estão tendo de se reavaliar, outros cresceram com tudo, como o e-commerce, que numa aula futura nós vamos falar sobre o comércio eletrônico, e os streaming, que têm conquistado bons números em meio à crise. Um mercado que já vinha em crescimento, mas que com a propagação de hashtags como o hashtag Fique em Casa, deu um grande salto em adesões, em assinaturas e acessos. Estudo elaborado pela Conviva, uma plataforma de monitoramento de streaming, a audiência desses serviços de audiovisual cresceu 20%, pessoal, desde o início da pandemia. Em outro estudo, pesquisadores concluíram que, em comparação ao primeiro trimestre de 2019, os 3 primeiros meses de 2020 apresentaram aumento de 79% em horas vistas de vídeos sob demanda. Somente a Netflix, que lidera o segmento, registrou em abril crescimento de 15,7 milhões, pessoal, de usuários globalmente. Outra informação extraída também do site de notícia Metrópolis.com e que mostra como está forte esse segmento foi o resultado da pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media. De acordo com a consultoria, o uso de televisões para assistir ao streaming cresceu 33% durante a pandemia, saltando de 3,9 para 6,5 pontos em um mês. O maior acesso é ainda pelo celular, mas cresceu muito também ver pela TV. Trouxe para vocês o que Carlos Jauregui, que é pesquisador e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, nos diz sobre isso, pois para ele é mais que natural esse aumento, já que fomos expostos a uma situação inédita e de ficarmos mais tempo em casa. Ele diz o seguinte: este período tem descobrimentos. Algumas pessoas que não acessavam os serviços por barreiras tecnológicas ou desconhecimento, tornam-se usuárias. Podemos falar que a tendência é o streaming no consumo audiovisual. Fecha aspas. E claro, os acionistas, por exemplo, da Netflix já estão em alerta e sabem que com o final do confinamento haverá uma queda natural no volume de acessos e de assinantes. Porque a princípio as pessoas matarão as saudades de outras formas de entretenimento também, né? Por isso, o assunto hoje é cinema, mas também é módulo trabalho, de cidadania. Por isso, juntando as duas coisas, eu trago aqui os principais filmes que grandes CEOs do mundo recomendam para todos nós. Bom, primeiro nós vamos entender o que é ser um CEO. Já comentamos em aulas anteriores que nós brasileiros adoramos adotar palavras em inglês. CEO significa Chief Executive Officer, que em sua tradução é diretor executivo, diretor-geral ou então presidente. É que é o cargo mais top, ou melhor, mais no topo de uma hierarquia profissional e empresarial. É uma das mais importantes posições em uma organização, acima, dependendo da instituição, até da presidência. Definir é muito complexo, por ser tão abrangente, mas fica aqui, por exemplo, algumas estratégias, né? Visão e missão da empresa, gestão de pessoas, orientação estratégica geral, conectar sabiamente todas as áreas do negócio. Eu gostei muito da definição de CEO de João Apolinário, que é o fundador e CEO da Polishop. Ele diz o seguinte na revista Forbes, abre aspas, o papel do CEO é o mesmo de um maestro. Ele não precisa saber tocar todos os instrumentos com maestria, mas precisa saber escolher quem toca para que haja harmonia. Fecha aspas.
Então, com base agora na reportagem da revista Você S.A., do Grupo Abril que eu tinha mencionado, nós vamos conhecer os filmes favoritos de alguns CEOs. São presidentes que, a pedido da revista, revelaram para nós 2 filmes que os fizeram refletir, em especial, sobre liderança e sobre carreira. Então é interessante até que 2 deles disseram as mesmas obras, né? Então vamos conhecer. A letrinha tá bem pequenininha, vou até colocar aqui o óculos e eu vou enviar para vocês em slide em PPT para que vocês possam ler melhor, tá? Eu só vou citar um pouquinho sobre o que cada um diz. Décio Pessim, presidente da CNA, ele cita 2 filmes, A Procura da Felicidade de 2006 e Gladiador de 2000. A Procura da Felicidade, ele fala, baseado em fatos reais, diz que o marcou porque, diante de tanta diversidade da vida, não se pode e não se deve desistir, diz que é inspirador. E Gladiador, filme histórico e que ele fala que é uma história de vida, superação, liderança, e ele destaca o momento em que o personagem principal, interpretado por Russell Crowe, aliás, brilhantemente, né? Lidera os homens dentro do Coliseu e os incentiva a trabalharem em equipe para sobreviverem. E diz que é um filme forte e que sempre que volta a assistir e que é fortalecedor. Ao lado, Luiz Rezende, presidente da Volvo. Ele cita 2 filmes, Um Homem de Família, de 2017, e Cruzada, do ano de 2005. Um Homem de Família, ele diz. Esse filme trouxe um excelente questionamento sobre trabalho versus família e que faz pensar sobre as nossas prioridades na vida. O executivo que protagoniza a história percebe que focar apenas no sucesso e no dinheiro não traz felicidade plena. E diz que isso ajuda muito nas decisões e em pensar no que realmente é importante. O outro filme ele cita então, né, como eu falei, Cruzada, e diz: este filme traz uma reflexão de que é possível conviver em paz, não importa sua crença ou sua origem. A obra mostra como é importante a conversa entre pontos de vistas diferentes e que fala a conciliação, né, entre pontos de vista diferentes e como conversar e respeitar a diferença pode trazer benefícios a todos. Vamos agora para o próximo. Luciana Caletti, presidente da Love Mondays, né? Ela cita O Jogo da Imitação de 2015 e Invictus de 2008. O Jogo da Imitação, ela fala por tratar de trabalho em equipe para vencer desafios, diversidade e preconceito. Esse eu ainda não assisti, mas agora fiquei curiosa. Invictus, esse eu já vi, a história maravilhosa de Nelson Mandela, é inspirador mesmo, é de 2008. E ela fala que diz que Nelson Mandela foi para ela sempre uma inspiração e que gostou de como o esporte foi usado de uma maneira para unir as pessoas e quebrar barreiras raciais tão fortes na África do Sul, né? E ao lado, Alexei Koutin. Ele cita o filme Gladiador, do ano 2000, e A Procura da Felicidade. Os 2 mesmos filmes que também que nós vimos que foi citado por aqui por Décio Pessim, olhando, né, anteriormente. Então ele fala que Gladiador fala que sobre um indivíduo que tem uma missão, um fantástico propósito na vida e que ninguém pode detê-lo. Diz que aprecia a frieza do personagem porque não podemos dar muito espaço às emoções na hora de liderar. A gente percebe que o mesmo filme, como toca de forma diferente cada um. Ele, depois vocês vão ver pelo slide, ele vai falar de uma forma um pouquinho mais fria, falando que tem que ter essa frieza, esse foco, não se deixar levar pelas emoções, enquanto que o anterior não, ele vê de uma abordagem diferente. E é verdade, cada um tem uma forma, cada um traz uma bagagem de vida, um histórico e a forma de conduzir a sua vida e o seu trabalho. Então é interessante como o mesmo filme traz abordagens diferentes para cada um, né? E o outro Invictus, ele fala... Invictus não, desculpa. E o outro, A Procura da Felicidade, ele diz... É uma história dedicada... Sou um homem que jamais desistiu do seu objetivo e que, apesar de toda a diversidade, ele é motivado e focado. Ele ressalta que o filme estimula a refletir sobre a importância da atitude mental positiva, de determinação e da persistência, e também de que a opinião dos outros não deve nos impedir de buscar os nossos sonhos. Agora, por último,
Luciano Barreto, presidente da Almundo no Brasil. Ele cita Uma Mente Brilhante, do ano de 2001, e Os Suspeitos do ano de 1995. Uma Mente Brilhante, ele vai falar, aqui ele cita bastante coisa, que depois vocês leem com calma, tá? No slide que eu vou encaminhar nos grupos, mas ele fala em especial sobre o jovem americano John Nash, que no auge da sua vida ele começa a dar sinais de esquizofrenia e ele é diagnosticado. A história é real, esse filme é maravilhoso, como sempre Russell Crowe está sensacional protagonizando John Nash. Então é uma história, ele fala, uma história de superação e de condução da vida. É inspirador mesmo, gente, esse filme. Os Suspeitos, esse eu ainda não vi, fiquei curiosa para ver também. Ele diz que explora temas como liderança, poder, influência e estratégia por meio da história de uma investigação que quer descobrir quem é Kaiser Soze, que é um deficiente físico que parece que é quem conduz um grande assalto, né? Um grande golpe contra traficantes argentinos. E aí, eu incluí, pessoal, eu incluí alguns filmes, por exemplo, Nas Nuvens, com George Clooney, que ele tem como trabalho demitir pessoas pelas cidades dos Estados Unidos, até a empresa desenvolver um sistema de demissão por videoconferência, e ele se ver na situação de ser demitido. E assim, é bem interessante a análise, porque ele sempre, na hora dele demitir, ele sempre foi muito frio nas demissões e nas conversas, né? O filme Um Sonho Possível, esse filme é maravilhoso, eu nem vou contar, é emocionante, é uma história real e é inspirador também. A Fuga das Galinhas é uma animação, eu adoro animações, adoro desenho, eles trazem sempre um ensinamento muito legal. Então nos ensina sobre trabalho em equipe, liderança, estratégia, criatividade, porque é quando a personagem, que é uma galinha, ela descobre que o futuro dela é de ser comida, né? Então ela vai organizar a fuga e a partir daí é bem divertido. Monstros S.A., que fala sobre a reorganização da empresa, superação de dificuldades, oportunidades diante das crises, né? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Lembrando aqui a imagem à esquerda, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Biase Cedesp, por favor faça, ativem o sininho para receber logo de primeira mão os conteúdos das aulas, não só da aula que você está matriculado do seu curso, mas também uma oportunidade única de ter acesso aos demais, a todas as aulas, né? E ter um conteúdo muito rico e assistir às aulas até o final e darem um like nas aulas que vocês gostarem. E hoje a gente então, como eu falei no início, a gente inaugura o quadro Você Sabia? E aí entrando nesse universo, nesse mundo maravilhoso na língua brasileira de sinais. Lembrando, a curiosidade de hoje somente em 2002 ela foi reconhecida como língua oficial, 2005 regulamentada como disciplina curricular e 2007 oficializada a profissão de intérprete e tradutor. E a respeito de como hoje a nossa aula foi sobre cinema em casa, né? Já que os cinemas não estão abertos ainda devido à pandemia, mas ao assistir cinema em casa, nós vamos aprender em Libras como se fala. Vamos ao cinema? Então vamos lá? Por hoje é só, fiquem bem, bom final de semana e até nosso próximo encontro na semana que vem.